Olá, eu sou Ariovaldo, sou neurologista de formação e há muitos anos, desde 2006, eu busco desenvolver soluções tecnológicas que possam mudar a vida das pessoas. A minha primeira empreitada foi a criação do Procefaleia, um software que ajudaria médicos a criarem bancos de dados sobre pessoas, sobre pacientes com dor de cabeça, e isso poderia facilitar muito a vida de quem lida com essa questão. Bom, como toda primeira inovação, não deu certo. O Procefaleia funcionou muito bem, físico, mas o software, na época a gente distribuía CD-ROM, ele deu muito bug, ele não funcionou, mas foi a minha entrada nesse mundo. Depois do Procefaleia, uma segunda iniciativa, essa sim de muito sucesso, foi a criação de um aplicativo que tem um protocolo e ajuda que médicos que não são neurologistas possam atender pacientes nessa condição. Esse software deu muito certo, esse aplicativo, ele salvou pelo menos uma vida que a gente tem registro de uma médica, uma plantonista, no Brasil, no Nordeste brasileiro, que teve um insight ao ver o aplicativo e percebeu que uma paciente que voltava várias vezes ao pronto-socorro dizendo que tinha enxaqueca, na verdade, tinha um tumor cerebral. Então, esse aplicativo está no ar, está na Apple Store, ele é bem avaliado. Eu recomendo que, se você tiver curiosidade, você o conheça. Minha terceira iniciativa na tecnologia foi criar um outro protocolo, esse de dor crônica. Ele é um protocolo que ajuda ao indivíduo, ao médico, a avaliar um caso de dor crônica e, no final, ter ciência se aquilo é ou não um quadro de fibromialgia. Esse aplicativo não está mais no ar, ele ficou até 2, 3 meses atrás, mas a sustentação dele ia ser muito complexa. Aqui eu mando uma foto desse aplicativo offline, né, do que ele é físico, e foi uma iniciativa, acho que bem interessante. Mas, quando eu entrei mesmo na tecnologia, foi nesse momento, foi em 2020. Eu vi nessa jornada toda percebendo que alguma coisa precisava de ser feita e entrei no mundo da telemedicina. Telemedicina, ela pode ser dividida em teleorientação, onde se orienta uma pessoa, em teleconsulta, quando você faz uma consulta com um médico à distância. Claro que isso também acontece não só na medicina, mas, por exemplo, na área da psicologia, isso mudou completamente a história, né? E a teleinterconsulta, que é quando um profissional orienta o outro. Nós criamos, pela Axon, a minha primeira startup de health tech, nós criamos o Corona BR. Ele é uma ferramenta de teleorientação e, à época, ele fazia um teste. As pessoas, ao rodar uma conversa com o Pedro, nosso enfermeiro virtual, elas sabiam se elas deveriam ou não procurar um pronto-socorro. O resultado foi incrível. Nós tivemos 1 milhão de testes em 24 horas, nós chegamos a ter 3 milhões de pessoas testando simultaneamente em 1 hora e atingimos o número total de 22 milhões de testes. A gente foi o link mais compartilhado da América Latina pelo WhatsApp, fomos reconhecidos como utilidade pública pelo Diário Oficial da União, integramos o programa de desenvolvimento de startups da IBM e viramos estudo de caso em pelo menos 2 universidades. Uma universidade de Roterdã, a Rotterdam School of Management, que nos considerou o modelo de teleorientação humanizado como o melhor do mundo, e estudo na Uninove do Brasil. Quando o Corona BR saiu um pouco no ar, a Uninove, um professor da Uninove, nos disse que a cidade de Sorocaba estava vivendo muitas dificuldades, estava tendo uma sobrecarga de pronto-socorro. Então, esse é o Corona BR. Foi muito legal, só que ele teve um problema. A gente não conseguiu monetizar. E não é fácil na vida de uma startup quando isso não acontece. Aí vem uma coisa que mudou a nossa história. Eu guardei uma frase na minha vida que é assim: o primeiro design sprint a gente nunca esquece. Eu já trabalho há muito tempo com design thinking. A Synapse, a minha empresa principal, ela trabalha com metodologias de ensino-aprendizagem avançadas. Depois, se tiver curiosidade, confere lá o nosso TEDx. E eu já conhecia muito design thinking. Mas, repito a frase, o primeiro design sprint a gente nunca esquece.
Foi muito legal. A gente da Axon conheceu a AD, e a AD fez uma coisa maravilhosa. A gente fez um design sprint de 3 manhãs, e enquanto a gente tinha ideação, prototipagem, etc., ela já conseguia preparar para, na semana seguinte, conversar com nossos potenciais clientes. Isso aqui mudou o jogo. Porque quando a AD entrou e fez todo esse processo de MVP Making, a gente saiu de um lugar onde éramos na Axon 2 médicos, né? Eu e a Aline Okita, uma dermatologista formada na USP, que fez residência na USP, que fazia um trabalho belíssimo no Albert Einstein, mas era muito difícil nesse mundo de tecnologia, porque por mais que a gente entendesse em alguma medida, faltava alguém, faltava uma forma, faltava um processo. E aí entrou o MVP Making da Axon. A gente evoluiu muito, a gente chegou a apresentar a solução para um grande cliente. No final das contas, a gente não conseguiu avançar, porque a estrutura necessária para sustentar toda a operação e envolver mais 3 pessoas, e eu e a Aline resolvemos seguir caminhos diferentes. Ela montou a Kintsu, uma empresa onde ela deu sequência a todo o processo, e eu criei a SmartD, uma startup que ajuda as pessoas a tomar melhores decisões. Dentro da SmartD, graças a esse MVP construído lá pela AD, a gente conseguiu criar um modelo de teleinterconsulta. Eu convido você a visitar, que é muito robusto. A gente tem uma parceria com uma empresa que é muito forte quando a gente fala de oncologia, que é a Amgen, e hoje tem sido um sucesso esse programa. Um oncocardiologista promove teleinterconsultas para hematologistas, ou o hematologista também pode ter essa teleinterconsulta enviando uma história de um paciente e depois obtendo a resposta. E o que é mais legal, né? A gente trabalhou para isso. Ele ter uma teleinterconsulta sustentada pela inteligência artificial. Esse projeto tem sido um divisor de águas, e está aqui o fruto do que a gente fez. Na SmartD, nós também continuamos aquela história inspirada no Corona BR e criamos a Leia, uma enfermeira virtual que dá teleorientação, e ela é capaz de fazer diagnóstico de triagem, vamos dizer assim, né? Não é bem um diagnóstico, mas ela é capaz de, através de autotestes, dizer com alta sensibilidade e especificidade, né? Um termo que a gente usa na ciência e medicina, se aquele caso é um caso ou não de enxaqueca, se aquela pessoa tem ou não transtorno de ansiedade, se ela tem ou não um quadro depressivo, se ela tem um quadro ou não de insônia, e, finalmente, se ela tem uma disfunção temporomandibular. Então, ela é uma enfermeira, ela não faz diagnóstico médico, mas ela permite que, através de autotestes, isso aconteça. Bom, para terminar, eu queria dizer que nada disso seria possível sem citar a figura do Aldo. Eu gosto muito do Ricardo Gondim, do time todo da AD, a gente se aproximou, eu fui na empresa. Realmente, para quem não conhece, no Rio de Janeiro, celeiro, onde acontece a cena digital, precise ir lá fazer uma visita para a AD. Mas, acima de tudo, eu destaco aqui a figura do Aldo, porque o Aldo é um grande professor. Ele dá aula em várias escolas, então, assim, ele nos tratou com paciência, delicadeza, a todo tempo. Enfim, faltam palavras aqui para descrever essa figura do Aldo. Que, para quem não é do mundo da tecnologia, por mais que eu tente avançar, eu não vou conseguir entender a linguagem de quem faz o 0 e 1. Eu entendo a linguagem de lógica avançada, de quem pode falar dessa perspectiva de que entre 2 variáveis categóricas você tem uma infinidade de possibilidades, como neurocientista já conhecia isso, mas não adianta. O mundo da tecnologia, se você não tiver gente que sabe, que conhece, não tem jeito. Foi o Aldo que nos alertou, né? Desenvolver um software próprio exige uma série de coisas. Então, esse aqui é um depoimento para falar que, se você tem vontade de entrar no mundo da tecnologia, ou se você é do mundo da tecnologia, mas quer transformar o seu protótipo em MVP, fazer isso rápido, fazer com o cliente, ir para o campo, e esse MVP ficar de pé para aí sim você ir para a fase de tração, cliente, etc., nada disso ia ser possível sem a AD, sem o Aldo, e é isso.
recomendo muito. E obrigado, AD, vocês mudaram a minha vida, vocês me permitiram que o meu sonho, que é transformar o raciocínio clínico, que é algo escasso, que é algo caro, em algo abundante para toda a população, vocês conseguiram. A gente acredita hoje que não importa se é na China, se é na Índia, se é no Brasil, as pessoas, principalmente que tiveram menos condição socioeconômicas, já podem contar com algo que vai mudar completamente a vida delas. Esse é o meu porquê, essa é a minha verdade. A minha verdade, o meu porquê sempre foi compaixão pelo outro, né? O sofrimento humano sempre me foi muito caro. E agora eu sinto que eu consegui realizar esse sonho, né? Que mais e mais pessoas vão ter acesso ao raciocínio clínico. E eu acho que é isso que vira o jogo. Mais uma vez, obrigado e tudo de bom.